Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edson Soares e estamos de volta com a aula de número 16 de Matemática Básica. Na aula de hoje, nós vamos abordar um assunto muito importante na matemática, que é a racionalização de denominadores. E nós vamos estudar os casos mais importantes, aqueles que aparecem com mais frequência nos exercícios e na geometria principalmente. Então vamos lá. Bom, o primeiro caso é o que nós chamamos de denominadores com raiz quadrada. Então, observem só, nós temos aqui uma raiz, uma fração, onde o numerador é A, representado por A, e o denominador é uma raiz quadrada, é a raiz quadrada de B. É claro que a gente está considerando aqui esse B um número, né, que não é quadrado perfeito, porque se ele fosse quadrado perfeito, essa raiz, esse número no denominador não seria irracional. Tá? Como é que a gente racionaliza esta fração? Vamos lá. Nós vamos pegar a fração e vamos multiplicar por um fator muito especial, que ele é chamado de fator racionalizante. O que é o fator racionalizante? É aquele fator que racionaliza o denominador. E observe que o fator racionalizante aqui, ó, é a raiz quadrada de b sobre a raiz quadrada de b. É um quociente igual a 1, que é para não alterar a fração original. Vamos multiplicar. Multiplicando numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, nós obtemos a raiz quadrada de b sobre raiz quadrada de b multiplicada pela raiz quadrada de b da raiz quadrada de b ao quadrado. Como o expoente do radicando é igual ao índice da raiz, nós podemos cancelar. Efetuando esse cancelamento, nós encontramos a raiz quadrada de b sobre b. Então, observe que o denominador foi racionalizado. Vamos ao exemplo A. Observe, 1 sobre raiz quadrada de 3. O que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar pelo fator racionalizante, que é raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Efetuando o produto, nós encontramos raiz quadrada de 3. Olha, cancela ali o 2 com o radical, fica raiz quadrada de 3 sobre 3. Exemplo B. 10 sobre raiz quadrada de 2. Quem é o fator racionalizante aqui? Vai ser raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2. Efetuando o produto, nós obtemos 10 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado. Simplificando o expoente do radicando com o índice da raiz, nós obtemos 10 raiz quadrada de 2 sobre 2. Observe que 10 meios dá para simplificar, né? Dividindo 10 por 2, obtemos 5 raiz quadrada de 2. Vamos agora para o segundo caso. São os denominadores com raiz enésima. O que nós chamamos de raiz enésima? São aquelas raízes que são maiores do que ou igual que 3, né? Ou seja, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. Qual vai ser o fator racionalizante? Bom, o fator racionalizante vai ser a raiz enésima de b elevado a n menos 1. Professor, de onde que saiu esse n menos 1? Esse n menos 1 é a diferença entre o índice da raiz, que é n, e o expoente do radicando, que é 1. Por isso que fica n menos 1. Efetuando o produto, dá a raiz enésima de b elevado a n menos 1 sobre a raiz enésima de b elevado a n. Cancelando o n expoente com n índice, nós obtemos a raiz enésima de b elevado a n menos 1 sobre b. Muito bem. Vamos agora aos exercícios mais específicos. Letra A. 1 sobre raiz cúbica de 2. Observe, quem vai ser o fator racionalizante? Vai ser a raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Efetuando a multiplicação, nós obtemos raiz cúbica de 2 ao quadrado sobre
Olha só, raiz cúbica de 2 multiplicado pela raiz cúbica de 2 ao quadrado da raiz cúbica de 2 ao cubo. Cancela o índice com o expoente do radicando, nós encontramos raiz cúbica de 4 sobre 2. Exemplo B, 12 sobre raiz quarta de 3. Olha só, quem vai ser o fator racionalizante aqui? O fator racionalizante vai ser o quê? A raiz quarta de 3 elevado a quanto? É só subtrair, olha, o índice menos o expoente do radicando. 4 menos 1 dá 3. Então, raiz quarta de 3 ao cubo sobre a raiz quarta de 3 ao cubo. Esse é o fator racionalizante. Efetuando a multiplicação, nós obtemos 12 vezes raiz quarta de 3 ao cubo sobre raiz quarta de 3 à quarta. Note, mais uma vez, que o expoente do radicando vai ser cancelado com quem? Com o índice da raiz. Efetuando o cancelamento, nós encontramos 12 raiz quarta de 27 sobre 3. Perceba que ainda dá para simplificar 12 por 3, né? 12 por 3 é igual a 4. Então, a resposta 4 raiz quarta de 27. Vamos agora para o terceiro caso. É quando no denominador aparece uma soma ou uma diferença de radicais. Olha só o que nós temos aqui. A fração a sobre raiz quadrada de b mais raiz quadrada de c. Neste caso, quem vai ser o fator racionalizante? Olha só, o fator racionalizante vai ser essa expressão que aparece no denominador com esse sinal do meio trocado, né? O que significa isso? Se for uma soma, no fator racionalizante vai ser uma diferença. Observe, vai ficar raiz quadrada de b menos raiz quadrada de c sobre a raiz quadrada de b menos a raiz quadrada de c. Perceberam? Vamos efetuar o produto, né? Vamos fazer bem devagar, que é para a gente compreender bem isso. Olha, eu vou multiplicar o a pela raiz quadrada de b menos a raiz quadrada de c. Aqui. E no denominador, eu quero que vocês fiquem bem atentos, porque no denominador aparece um produto de quê? O produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Vocês estudaram isso lá nos produtos notáveis. Como é que a gente calcula esse produto? É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Muito bem. Então, vai ficar o quadrado da raiz quadrada de b menos o quadrado da raiz quadrada de c. Cancelando o expoente 2 com o índice 2, olha o que vai acontecer. Vai ficar a raiz quadrada de b menos raiz quadrada de c sobre b menos c. Vamos ao exemplo A. Vamos racionalizar o denominador dessa fração aqui. 7 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Quem vai ser o fator racionalizante? Olha só, é só trocar o sinal do meio. Vai ficar raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Esse é o fator racionalizante, que está de vermelho. Efetuando a multiplicação, vai ficar 7 que multiplica a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2 sobre, de novo, produto notável. Produto da soma pela diferença. Então, vai ficar quadrado do primeiro, quadrado da raiz quadrada de 5, menos o quadrado do segundo, que é o quadrado da raiz quadrada de 2. Efetuando o produto, vai ficar 7 que multiplica a raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 sobre 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3. Então, aqui nós temos o resultado. 7 que multiplica a raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 2 sobre 3. E aqui em destaque o fator racionalizante, né? Muito importante vocês perceberem quem é o fator racionalizante. Vamos para a letra B. 8 sobre raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Quem vai ser o fator racionalizante aqui?
É só pegar a mesma expressão do denominador e trocar o sinal do meio. Tá? Vai ficar o quê? Raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. Esse é o fator racionalizante. Efetuando a multiplicação, vai dar 8 que multiplica a raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3 sobre o quadrado de raiz de 7, que vai dar 7, menos o quadrado da raiz quadrada de 3, que vai dar 3. Tá? Fica 7 menos 3. 7 menos 3 é igual a 4. Observe que dá para simplificar 8 por 4, que é igual a 2. Tá? Fica 2 raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 3. Vamos para o próximo. C. 6 sobre raiz quadrada de 5 mais 2. Quem vai ser o fator racionalizante aqui? É só trocar o sinal do meio. Tá? Vai ficar raiz quadrada de 5 menos 2, raiz quadrada de 5 menos 2. Multiplicando 6 raiz quadrada de 5 menos 2 sobre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Cancelo 2 com o índice. Vai ficar o quê? Vai ficar 6, que multiplica a raiz quadrada de 5 menos 2, sobre 5 menos 4. 5 menos 4 é igual a 1. Então, 6 raiz quadrada de 5 menos 2. E aqui destaque o fator racionalizante. E por hoje é só. Até a próxima aula. E não esqueça de acessar diariamente o canal E ao Quadrado Plus, o seu canal para aprender matemática. Eu sou o professor Edson Soares e até a próxima aula.